mais necessárias neste momento, né, que é com um dos grandes personagens desta campanha eleitoral, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que foi... Por que isso, né? Porque além do cargo que ocupa, ele simplesmente foi um dos deputados proporcionalmente mais bem votados do país, né? Arthur Lira foi o mais votado em Alagoas, os mais votados do Nordeste do país, e o que representa muito da vitória desse campo, digamos assim, o campo político de apoio ao governo Bolsonaro. Muito bom dia, deputado. Conta para nós como avalia esse momento, né? O resultado das eleições, a nova Câmara, o novo Congresso Nacional que sai das urnas. Bom dia. Pedro, bom dia, Thaís e Sônia. É um prazer poder conceder estar conversando um pouco com vocês há pouco mais de um dia do resultado das eleições. Análises ainda um pouco verdes, né? Você tem que amadurecer uns 2 ou 3 dias aí os resultados, fazer análise do cenário. É complicado você ser presidente da Câmara com 512 companheiros disputando a eleição e muitos vencedores, alguns que não conseguiram, e você tem que se dividir um pouco aí entre a alegria dos que retornam e a tristeza dos que não renovam e a satisfação dos que chegam pela primeira vez. São sentimentos que você vai compartilhando e participando, às vezes com tristeza, às vezes com alegria. Mas nós dizíamos, Cláudio, que esse Congresso reformaria menos. É um Congresso que trabalhou muito, principalmente a Câmara, no sentido de promover votações importantes para o país, não se eximir em momento nenhum de discutir matérias complicadas, quebrar alguns paradigmas e tentar ainda conversar com os líderes, esperar que retornem. Essa semana será uma semana ainda um pouco branda para aliviar a tensão dos que ganharam e respeitar um pouco a dor dos que não conseguiram, mas eu penso que na semana que vem já atuaremos normalmente com matérias importantes. Então, no nosso ver, como eu já previa, é um Congresso que renovou menos do que no mandato passado. Alguns parlamentares concorreram a outros cargos, tanto governadores como senadores, como deputados estaduais, vice-governadores, e conseguiram eleições, né? O que garante ainda uma renovação ainda menor. É um Congresso que eu penso que será de centro-direita, pela formação dos seus partidos, um crescimento muito grande dos partidos de centro, muito embora alguns partidos de oposição tenham feito fusão, diminuíram o número dos deputados desse campo. Uma vitória importantíssima também no Senado, um retrato muito claro que o Brasil deu, principalmente São Paulo. São Paulo teve uma participação muito importante nessa eleição, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, os estados que já terminaram aí as suas eleições, né? Alguns do Nordeste também, mas nós esperamos que o que eu falei e falo desde ontem, é que nós tenhamos um segundo turno propositivo, um segundo turno que se discuta no Brasil o que realmente interessa, que nós deixemos de lado essas questões políticas e de uma polarização muito forte, que impediram que o Brasil discutisse crescimento, que o Brasil discutisse economia, que o Brasil discutisse reformas. Nós praticamente não discutimos os planos de governo dos candidatos que vão, e agora não, agora é 1 contra 1. É uma decisão muito clara que o brasileiro vai ter que discutir e ter, de que Brasil você quer, que modelo de Brasil você quer, que modelo de Estado você quer, que peso de Estado você quer, sem uma influência negativa, e me perdoe, nós que fizemos política sofremos muito 20 dias seguidos, com a pressão absurda de pesquisas que não refletiram o resultado das eleições em muitos lugares no Brasil, não só de presidente, mas as de senadores, as de governadores e várias outras candidaturas, que realmente atrapalha muito, tanto a publicação, como eu vou chamar por enquanto de erro, para não adjetivar de outra maneira,
mas a veiculação por alguns meios de comunicação de maneira muito assertiva e tentando induzir o eleitor a posicionamentos que não refletiram a vontade das urnas, e nós temos que tomar providências. Eu tenho sido muito procurado por parlamentares para a instalação de CPI. Eu particularmente penso que CPI é um instrumento muito forte do Congresso Nacional, que nesse caso eu não sei se seria adequado, mas uma alteração dura na legislação, Cláudio e Pedro e Thaís e Sônia, para que a gente possa reprimir, punir e banir do sistema político brasileiro empresas de pesquisa, porque eu não chamo de institutos, são empresas, são pessoas jurídicas que ganham dinheiro fazendo pesquisa, que nesse momento eu ainda digo, erraram por muito. São Paulo, o que aconteceu na eleição do governador, o que aconteceu na eleição do presidente, é uma coisa absurda a condução que estava se dando a uma politização de frentes amplas, de voto útil, de primeiro turno, de escolha de ministros. Isso não faz bem para o país. Então, nós esperamos que, nesse segundo turno, os candidatos tenham a oportunidade de ter uma mídia imparcial, que deixe o brasileiro escolher, que deixe a democracia fluir de maneira tranquila. As eleições, na sua maioria, ocorreram com tranquilidade, sem fatos mais graves, alguns fatos pontuais aqui e ali, né, de pessoas importantes, que, como no meu estado, que o presidente da Assembleia foi preso com mala de dinheiro, mas isso é coisa de Alagoas, né, a gente possa ter paz na escolha. E nós vamos estar atentos aqui, discutindo muito e falando muito esses dias mais liberados da nossa eleição, para que a gente discuta com profundidade o que o Brasil precisa saber discutir. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao vivo aqui conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Estamos também ao vivo agora na tela do Band News TV, canal 24 horas de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação e na capa do portal UOL. E aí eu queria emendar, presidente, perguntar para o senhor qual é a sua visão, qual é o caminho que o senhor enxerga para evitar que institutos de pesquisas, ou empresas de pesquisa, como o senhor diz, cometam esses erros que foram cometidos agora em 2022, mas de que forma? Qual é o caminho legislativo? Que tipo de punição? Que tipo de fiscalização? O que é que se pensa, né? Porque o que aconteceu de errado a gente sabe, agora o como é que é o relevante. Como seria isso? Olha, tem diversos projetos tramitando, tem ideias que podem ser levadas a plenário muito rapidamente. Nós votamos algumas regulamentações no Código Eleitoral, que está no Senado, precisando de aprovação. Naquele momento, a gente discutia até a proibição de veiculação de pesquisas nos últimos 30 dias de eleição, justamente por isso. Você não pode ter num país pesquisas que vão de vitória de um candidato a empate técnico a vitória de outro candidato, no mesmo cenário, no mesmo eleitor, nas mesmas cidades. Você hoje tem que regrar, por exemplo, se uma empresa de pesquisa ela erra por mais de 2 vezes ou 3 vezes a margem de erro, isso não é erro. Isso ou a pessoa ou a empresa não sabe fazer ou está direcionando a vontade do eleitor, está trabalhando para alguém. E eu não quero citar nomes, eu não ia citar nomes, eu fiz um Twitter na época da eleição e um determinado jornal se posicionou e eu disse, olha, eu não toquei no nome de ninguém, você vestiu a sua carapuça, você se explique. Mas esse instituto, ele errou em 4 estados que fez pesquisa, ele errou em 3, ele só não errou em Minas Gerais porque era uma barbada, a eleição do governador Zema era incontestável, os números eles eram claros. Mas nos outros 3 errou e errou feio. O que aconteceu em São Paulo, de dar uma vantagem para o presidente Lula de 8, 10 pontos, para o Haddad de 8, 10 pontos, e aconteceu o inverso, é um erro de quase 20 pontos, é 10 para cima, 10 para baixo. Então, essas coisas elas têm que ter uma regulamentação, você tem que ter uma metodologia única, você pode variar em número de pessoas, você pode variar em algum tipo de questionamento, de questionário, mas não pode variar
na base de cálculo estatística. Você não pode levar em consideração dados que se confrontem de um instituto para outro. Então, você combatia muito quais eram os institutos que estavam certos. Esse é comprado por aquele partido, aquele é comprado por aquele outro. Fato é que alguns acertaram e muitos erraram. E aí não pode. Eu penso que a pressão na veiculação dessas empresas de pesquisas fizeram com que o eleitor se angustiasse demais. Eu aqui digo, a resiliência dos eleitores que escolheram o novo Senado, a nova Câmara, os novos governadores e em primeiro turno, os presidentes da República, eles tiveram muita resiliência, muita luta, muita persistência para manter a vontade das urnas, mesmo com todas as insinuações maléficas que foram feitas nesse período. Presidente, queria perguntar para o senhor, é o Pedro Campos, sobre, a gente estava conversando antes do senhor entrar no ar aqui, sobre o protagonismo, né, que o Congresso Nacional adquiriu ao longo dos últimos anos aqui no Brasil, principalmente depois do impeachment da Dilma Rousseff. Queria saber para o senhor se isso é definitivo na sua avaliação e o que muda com Lula na presidência ou Bolsonaro para o Congresso Nacional que foi eleito no último domingo. Olha, o Congresso, ao longo de muitos anos, ele recuava demais, Pedro, nas suas atribuições. Eu sempre fui do parlamento, eu fui vereador em Maceió, fui deputado estadual, sou deputado federal, tenho orgulho de ser parlamentar, sou daqueles que acreditam que a política muda a vida das pessoas para melhor. Todas as decisões do país são dentro do Congresso Nacional. Qualquer lei influencia para um lado ou para outro a vida de uma pessoa, de uma empresa, de uma categoria. E todos os brasileiros têm que estar muito atentos. Eu, particularmente, na presidência da Câmara, um cargo que nunca sonhei em ocupar, mas que me honra muito. Eu procurei trabalhar nos momentos mais difíceis para equilibrar situações, sempre ser fonte de diálogo. Eu penso que nas últimas gestões o Congresso avançou no protagonismo, foi buscando sua participação dentro dos limites constitucionais, sempre dentro dos limites constitucionais. E aí a população foi vendo isso e foi notando de que, na realidade, o Brasil vive numa dicotomia de um sistema eleitoral presidencialista e de um sistema de gestão quase que parlamentarista. A Constituição nossa é parlamentarista. Tanto é que eu sempre defendi e continuo defendendo que a gente, a longo prazo, pense num modelo diferente de semipresidencialismo para evitar esses governos de coalizão, essas dúvidas e perguntas como você está fazendo agora. Se for o presidente tal como é, se for o presidente qual como será. É como eu disse no começo da entrevista, são dois modelos muito diferentes. São duas maneiras de pensar muito diferentes. Não é? Se você fala de reforma administrativa, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Se você fala de reforma tributária, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Se você fala de responsabilidade fiscal, de teto de gastos, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Se você fala de liberdade econômica, independência de Banco Central, são pensamentos diferentes. Se você fala em liberdade de atuação de agronegócio, de geração de participação de empresas que não são do cunho específico do que se pensa para um Estado, que é saúde, educação, assistência social, segurança, transporte, no resto, pensa-se muito diferentes. Então, deputado, justamente a dificuldade vai ser justamente nisso. O Congresso, pelo que o povo votou para o Senado e para a Câmara, é um Congresso conservador, liberal, de centro-direita. A eleição do presidente Bolsonaro era uma sequência de trabalho deste Congresso com o presidente, e a eleição do presidente Lula, se houver, vai demandar uma costura grande do ex-presidente para formar um governo de coalizão, né, que é o que existe no Brasil. E aí a forma. O ex-presidente bate muito em orçamento, que eu chamo de municipalista, ele chama de secreto. É um erro que a grande imprensa está fazendo em discutir esse tema de maneira tão superficial, sem entender os méritos, os benefícios e a participação do Congresso Nacional nessa indicação, que eu acho muito mais legítima por parte de 600 parlamentares do que através de um ministro só, de uma pasta temática de qualquer ministério no Brasil. Então, o que eu penso é que, de uma forma, as coisas já estão encaminhadas e da outra, eu não digo que não serão, mas eu digo que o Brasil perderá algum tempo
nessas costuras de acomodação de um governo para se acomodar. E muito mais. Justamente, o senhor tocou num ponto, deputado. Protagonismo, né? O que facilitou e facilita essa relação é que o protagonismo do Congresso evitou o tal do toma lá da cá, evitou as negociações tipo de mensalão, a compra de partidos políticos para ter base no Congresso Nacional. Então, todos nós conhecemos os modelos e a gente tem que discutir isso claramente nesse período eleitoral. Deputado, um prazer estar recebendo o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos conversando com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, aqui é a Sônia Blota. Eu gostaria de perguntar para o senhor, justamente nesse ponto que o senhor estava descrevendo para a gente, sobre a nova formação do Congresso. Eu gostaria de saber do senhor se essa nova formação, o Congresso mudou, se vai favorecer as reformas e as tão necessárias reformas tributária e administrativa, elas vão acontecer finalmente? Sônia, é como eu te disse, né? Nós estamos num período ainda meio que de transição, de sentimentos. É normal que o ser humano que ganhe tenha um sentimento, que não conseguiu chegar tenha outro. Nós vamos ter que sentir isso um pouco essa semana, conversar com os líderes partidários. Se dependesse da minha vontade, nós já começávamos a discussão da reforma administrativa no plenário da Casa, passadas as eleições, passada a pressão em cima dos parlamentares. A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário, o texto está pronto, aprovado pela comissão especial. A reforma administrativa, a tributária, seja qual for o governo, se ela não acontecer nos primeiros 4 meses, 5 meses, é difícil que ela aconteça e é importante que ela aconteça. O nosso sistema é muito complicado, ficou aí meio que capenga os princípios básicos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós aprovamos a trabalhista, nós aprovamos a previdenciária e precisamos terminar necessariamente, definitivamente, a administrativa e a tributária. Com elas, aí a gente vai para outras discussões de desvinculação, de desindexação do orçamento, para que o Congresso, o governo, tenha mais liberdade de tratar de alguns assuntos que são importantes e que ficam engessados, com 94%, 95% do orçamento congelado, fixado, já pré-determinado, em repasses obrigatórios. Então, é uma discussão que é necessária e eu penso que está amadurecida, sim, e o nível de renovação, pelas informações que nós temos, são parlamentares que vão manter a linha de um Congresso liberal, conservador e reformador. Deputado, na semana passada, agora há poucos dias, nas vésperas das eleições, eu sei de um jantar que houve entre o senhor e Antônio Rueda, que é dirigente do União Brasil. E aí eu queria saber, indicando ali, no mínimo, um entendimento com vistas a dar uma encorpada maior no centrão, ou nos partidos de centro, nesse grupo de partidos de centro. Como é que foi isso? O encontro teve esse objetivo? Foi uma coisa que surgiu naturalmente? O que é que se pode esperar do tamanho da bancada de partidos de centro na próxima Câmara dos Deputados? Cláudio, a formação dos partidos ela já está posta, né? O PL teve uma performance formidável, elegeu aí 99 deputados federais, seguidos aí da federação, do PT, PV e PCdoB, mais ou menos 80, e depois o União Brasil, depois o Progressistas. A legislação que nós votamos e que usamos nessa eleição, ela tem o objetivo de diminuir o número de partidos no Brasil. Né? Nós, os partidos de centro, somos partidos que pensamos igual, em vários assuntos, temos deputados com o mesmo perfil, e como aconteceu com o DEM e o PSL, formando a União Brasil, pode sim acontecer uma nova fusão. O presidente Rueda esteve em Alagoas, o meu candidato em Alagoas é do União Brasil. Nós lá trabalhamos para entregar deputados federais pelo União Brasil e deputados federais pelo Progressistas. E nessa conversa, uma conversa que já vinha sendo tratada também com o presidente Ciro Nogueira, há essa possibilidade de que essas conversas amadureçam. Nós temos que ouvir nossos deputados, nós temos que acertar as posições estaduais, como em toda fusão,
nós temos que acertar posições de gerenciamento, porque... Deputado, não é apenas uma aliança, é uma fusão mesmo, né? O que foi discutido, o que foi conversado, era uma possibilidade de fusão. Lógico que nós vamos trabalhar na Câmara para a persecução da formação de um bloco amplo, não é, de centro-direita no Congresso Nacional, porque todos sabem que esse bloco ele mandará nas comissões para os 4 anos, ele dará uma estabilidade nas posições de ocupação de espaço na Câmara dos Deputados, e como já há uma aproximação entre progressistas, PL, PSD, republicanos, União Brasil, PSDB, MDB, enfim, todos os partidos que compõem este campo, os partidos menores, né, partidos de esquerda que sempre tiveram bom relacionamento. Então as conversas elas surtirão e andarão de maneira adequada, sem assodamento, sem pressão. Nós temos aí 3, 4 longos meses até a posse dos novos deputados para deixar isso tudo ajustado. As conversas existiram, nós temos um melhor relacionamento com a União Brasil, um respeito gigantesco pelo presidente Bivar, atualmente pelo presidente Rueda. O deputado Bivar estava em reeleição e parabenizá-lo pela sua recondução. Enfim, é questão de conversa, de ajuste, de ajustar interesses políticos de espaços entre os 2 partidos para que isso possa acontecer. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Sua candidatura à reeleição à presidência da Câmara, presidente, está 100% definida? Não, Thaís. Eu não tenho... Na minha vida eu tenho uma característica que sempre me salvou de problemas, que é não gerar expectativas, né? Eu tenho um mandato a cumprir até fevereiro de 23. Eu tenho, lógico, a possibilidade constitucional, tenho amizade e respeito de muitos deputados, mas essa é uma questão que ela varia muito de acordo com o que pode acontecer, da situação da eleição ainda de presidente da República, muito embora eu sempre prezei e prezo da não interferência do Poder Executivo nas decisões internas administrativas do Poder Legislativo. Nós procuramos sempre ao longo do nosso mandato fazer uma gestão harmônica, respeitosa, mais independente, ajudando o presidente que o brasileiro escolher, mas de maneira bem clara, é uma discussão que os partidos farão, que eu farei com os partidos, se for da vontade da maioria, a permanência e a renovação do meu mandato. Eu estarei pronto, eu acho que mais amadurecido, consciente das obrigações, com o pensamento de que nós teremos 4 anos com menos dificuldades, né, com o fim da pandemia, com o tratamento que nós estamos dando economicamente aos efeitos da pandemia, o combate à alta de preços de combustíveis, o olhar para os mais carentes, para os mais vulneráveis, a necessidade de se ajustar os programas sociais, o olhar para essa população que sofreu muito, né, com os efeitos econômicos, tanto da pandemia quanto da guerra. Eu penso que no aspecto mais amplo a gente teria condições, mas isso é uma coisa que depende da vontade dos partidos, da persecução da formação desse bloco, e a gente vai trabalhar para isso. Presidente Arthur Lira, da Câmara Federal, está sendo entrevistado ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o orçamento, né? Porque no ano que vem, os candidatos aí que estão disputando a presidência da República estão dizendo que vão manter o Auxílio Brasil, ou outro nome que seja dado aí para esse auxílio para os mais vulneráveis, na casa aí dos R$600. Tem até alguns economistas aí escrevendo em jornal, viu, presidente, que seja lá quem for o eleito, o Congresso tem que dar uma licença para gastar para continuar com esse benefício. O senhor não acha isso temerário, não? Não é preciso saber exatamente o tamanho dessa conta? O senhor já vê articulação para aprovação de algum tipo de licença, um cheque em branco para o próximo presidente da República bancar e continuar com esse auxílio de R$600? Olha, veja, quando essa PEC foi colocada em votação, nós apanhamos muito porque chamaram de PEC kamikaze, de PEC eleitoreira. Eu quero te dizer, Pedro, que só quem não conhece a realidade das pessoas que estão muito abaixo da linha da pobreza é que não se preocupavam com isso. Nós tivemos um problema sério, né, com a pandemia, muitos sofreram muito, demasiadamente, principalmente aqueles que estavam aí no cadastro único,
fora de programas sociais, a inclusão do Renda Brasil em 400 e depois temporariamente para R$600, ajudou muito aquelas pessoas, por exemplo, que não podiam comprar mais um botijão de gás, nenhum tipo de proteína para sua casa, não podiam pagar sua conta de luz. E nós somos em 2 caminhos. Nós voltamos à essencialidade, baixando o ICMS de 30 e tantos em alguns estados para 17, em modal 17, para energia, combustível, transporte e comunicação. E votamos provisoriamente, com recurso extraordinário, R$600. Essa conta, ela importa em 4 bilhões por mês, em 48 bilhões ano, no tamanho que o Renda Brasil está hoje. E eu tenho certeza de que pelos estudos que estão sendo feitos na economia, os estudos que podem ser feitos a nível de orçamento, nós iremos ajustar o orçamento da União, ou cortando em algum lugar, ou adequando essa despesa, para obedecendo a responsabilidade fiscal, trabalhando para votar as reformas, prezando pela contenção de gastos, atender esses mais vulneráveis. Eu não tenho dúvidas que o Congresso, na persecução e na votação e na discussão do orçamento, vai ajustar essa despesa para que ela possa ficar permanente sem agredir aí, sem que ela seja temerária, Pedro, não tenho dúvida disso, vai dar para ajustar. Deputado, voltando às eleições, para o presidente Jair Bolsonaro atrair o apoio dos eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, é necessário, na opinião do senhor, o apoio dos mesmos ou a rede de apoio já formada pelo presidente com congressistas, governadores, na opinião do senhor, já é suficiente para atrair esse apoio? Sônia, a eleição muda muito, né? A eleição do segundo turno é outra eleição. A sinalização do final do primeiro turno, quando você tem uma perspectiva vendida pelos meios de comunicação de que a vitória seria no primeiro turno, que a frente construída seria uma frente pró-democracia e a outra não, esqueceram que do outro lado tem representantes populares, senadores, deputados, governadores, que trabalharam muito pelos seus estados, pelas suas eleições e pela manutenção do sistema democrático brasileiro amplo e equilibrado. Nesse momento agora, claro que todo apoio é importante. Qualquer candidato, ou o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Lula, vai atrás de apoios. É importante que se amplie as conversas. Também é importante você observar o resultado das eleições, né? O que aconteceu com os senadores que foram eleitos, a participação deles no pleito, a importância da manutenção de todos em campanha, defendendo cada um suas bandeiras. Então, mais do que simplesmente os presidenciáveis, que são importantes, a cadeia, né, a corda de caranguejo, como a gente chama, os que participaram, os que votaram na candidata Tebet, os que votaram no candidato Ciro, deputados, senadores, governadores, né, a prefeitos, vereadores, tudo isso vai ser muito importante. E com a liberação das candidaturas, cada região tem a sua dificuldade, tem região que é mais pró-Bolsonaro, que os candidatos que votaram no Lula têm mais dificuldade, a região que é mais pró-Lula, que os candidatos pró-Bolsonaro tiveram mais dificuldade. Na minha visão, isso zera o jogo. E aí cada um vai trabalhar com mais afinco para a manutenção, crescimento das suas bases. E isso vai ser decisivo. Eu penso que a ajuda dos que se elegeram e a manutenção dos que acreditam nos projetos que defendem, mesmo que perderem a eleição, será decisivo, mas não individualmente, só na cabeça, no corpo como um todo. Deputado, eu queria insistir um pouco nas conversações de fusão dos partidos, né? Essa é uma fusão que vai envolver apenas, ou que envolve apenas essas negociações PP, o Partido Progressistas, que é o seu partido, e o União Brasil, ou também envolve outros partidos como o PL e etc? Como é que está isso? Qual o projeto e o nome? Eu não costumo fugir de resposta, não estou fugindo dela. Eu só estou lhe relatando a verdade. A conversa ela é embrionária, ela está iniciando, ela tem repercussões, ela tem interesses que têm que ser observados. Vale ressaltar que a União já é fruto de uma fusão de DEM com o PSL, que tem os seus integrantes muito bem delimitados.
O que há é um interesse, e andando certo, e em atendendo todos esses interesses, se a coisa puder andar, nós temos interesse de fazer. Outro assunto que vai acontecer, Cláudio, é dos partidos do Congresso Nacional que não atingiram a cláusula de barreira, e foram 6 ou 7 partidos. Esses podem se fundir para que, se fundindo, atinjam a cláusula e sobrevivam aí com tempo de televisão e fundo eleitoral, não é? Ou esses parlamentares podem migrar para partidos que atingiram a cláusula. Então, haverá uma diminuição forçada legislativamente, por leis que foram aprovadas, de 7 partidos que não atingiram a cláusula pelo quociente, né, a cláusula de barreira. Então, esses movimentos é o que irão acontecer no Congresso Nacional. Fusão de 1 ou 2 partidos por opção ou de alguns outros por necessidade de permanência no cenário partidário nacional. Presidente, para a gente finalizar, o senhor chama de orçamento municipalista, né? Mas alguns chamam pejorativamente de orçamento secreto. O senhor acredita que esse modelo vá continuar no Congresso Nacional, independente de quem ocupe a presidência da República daqui para frente, ou vê alguma possibilidade de alteração nessa forma de destino de verba pública do orçamento brasileiro? Pedro, veja, o orçamento que a gente tanto trata e é tão mal conduzida essa discussão, disse ontem, estou dizendo hoje, eu vou aproveitar muito esse segundo turno, em todas as oportunidades. Primeiro porque estão carimbando que o orçamento é do Arthur Lira, que é da Câmara. O orçamento é bicameral, ele é aprovado pela Câmara e pelo Senado. O presidente Pacheco é tão autor e co-gestor, junto com o deputado Arthur Lira, enquanto presidente da Câmara do Senado, quanto um ou outro. Então, essa discussão, ela tende a ser feita, e foi feita de maneira pejorativa, tendenciosa, política, rasteira, vil, né? É importante dizer que o orçamento da União sempre teve relator geral, e relatores gerais sempre alteraram, indicaram, emendaram, fizeram emendas de relator geral, só que eles faziam de uma maneira que nem nós sabíamos para onde iam os recursos. E a gestão desses recursos ficava a cargo de cada ministro temático, Pedro. Ou seja, o Ministério da Saúde, se o relator geral quisesse lá botar 10 bilhões de reais, só ele e o ministro saberiam para que foi, para onde foi. Nenhum outro congressista, nem imprensa, nem órgão de controle, nem ninguém. O que nós fizemos ainda na época da gestão do ex-presidente Rodrigo Maia foi aprovar uma rubrica RP09 que identifica, rastreia, deixa digital aonde o relator geral mexeu no orçamento. E de lá para cá, a gente vem aprimorando, vem modificando, vem deixando mais transparente, porque se transparente não fosse, nas reportagens não aconteciam, os repórteres não iam lá na ponta, não fiscalizavam, não diziam, olha, mandou tanto para o lugar tal, mandou tanto para o lugar qual. Agora, se quiserem sentar para discutir formas de aprimoramento da gestão do orçamento, tranquilo, eu só não vou permitir que criminalizem uma prática que é feita por 600 parlamentares, por todos os partidos, todos os prefeitos do Brasil, de todos os partidos recebem verbas do orçamento geral, entidades como hospitais filantrópicos, que cuidam de pessoas especiais na saúde, assistência social, obras de infraestrutura. Só sabe o que é a mudança na vida desses municípios o prefeito, o vereador, aquela população que recebe. E é muito mais lícito, Pedro, que 600 parlamentares indiquem as necessidades de melhorias na vida das pessoas na ponta, nos municípios onde as pessoas vivem, do que um ministro. E aí nós temos 2 situações que nós temos que discutir. Nós vamos ficar vendendo essa fumaça de que o orçamento é secreto, de que é uma coisa vil, de que é uma coisa que é do executivo o orçamento. É mentira. O orçamento ele é votado, emendado, modificado, fiscalizado pelo Congresso Nacional. É quem diz aonde o Executivo vai gastar. O Executivo só executa o que o Congresso aprova. O Congresso é que nunca usou das suas atribuições no Brasil como é no mundo todo. Agora, usar isso como bandeira de campanha para falar de orçamento secreto é um erro. Vai prejudicar muitas pessoas no Brasil que tiveram melhoria nas suas vidas. E eu digo o seguinte,
É muito melhor que o parlamentar, que o partido no Congresso Nacional faça as indicações, porque sabe das necessidades, do que um ministro que não teve um voto, que não fez concurso, que foi indicado por um presidente da República, que por mais competente que seja, não conhece os pequenos municípios, os distritos, os povoados deste Brasil imenso, diferente, com tantas diferenças regionais. E esta prática libertou o Congresso do toma lá da cá, do pedido por indicação de ministérios. Nós já estamos vendo, não, fulano vai vir me apoiar, eu vou dar um ministério tal, ciclano vai vir me apoiar, eu vou dar um ministério qual. Nós não temos isso nesse momento. Nós temos a gestão do orçamento na indicação das emendas e o Executivo tem a gestão da execução, indicando os seus ministros, tendo autonomia para isso. Ou nós vamos permanecer neste modal e evoluir, modificá-lo, aprimorá-lo, torná-lo ainda mais transparente, ou nós vamos voltar, Pedro e Cláudio, para a época do mensalão, captação de partidos, compra de parlamentares, gestão de troca de ministérios, e aí a população vai escolher o que é melhor. Os secretários de saúde municipais, eu penso em trazê-los todos para Brasília, para fazer um grande encontro, um congresso, para que eles passem para a imprensa, por exemplo, quais foram os benefícios do custeio da saúde, na atenção básica, no pagamento de folha de pessoal, na compra de equipamentos, de remédio, na construção de pequenos postos de saúde. Tudo isso com indicação, a manutenção de santas casas, de hospitais filantrópicos, de hospitais, faculdades. São coisa transparente que foi maltratada neste primeiro turno e que eu sempre estive à frente da defesa desse modal, porque eu penso que o Congresso Nacional é o lugar ideal para discutir e para tratar desses assuntos ainda muito mal conhecidos no Brasil. E quando se falam em tamanho absurdo de 16 bilhões de reais, isso reflete, Pedro, em 0,03% do orçamento da União, que são mais de 3 trilhões de reais que vive amarrado, amordaçado em cima de indexação e vinculação. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nessa entrevista exclusiva ao jornal Gente da Rádio Bandeirantes, transmitida também pelo canal Band News TV e na capa do portal UOL. Muito obrigada, presidente. Uma boa semana para o senhor. Até a próxima, hein? Muito obrigado a todos. Um abraço, Pedro. Um abraço a Thaís, Sônia e Cláudio Humberto. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Obrigado.